Olá, muito boa tarde para você. Hoje é terça-feira, dia 8 de agosto, está no ar o Boletim Legislativo. Hoje vamos falar de um tema sério e muito importante, que é o acolhimento a dependentes químicos. São José recebeu um novo espaço para dar apoio e suporte aos usuários e às famílias. E nós vamos mostrar como vai funcionar, além também de outras informações. E para começar, a gente comenta sobre o futuro dos quiosques do Banhado e também dos parques Ribeirão Vermelho e Alberto Simões. Há algumas semanas a Prefeitura fez uma consulta pública para definir o uso dos espaços e, mais recentemente, uma apresentação sobre como vai funcionar o processo de concessão dos quiosques. Claro que a gente foi conversar com o Poder Público para entender melhor esse processo e as expectativas. Confira. Os quiosques da Orla do Banhado podem, em breve, ganhar uma nova utilidade. A expectativa é que eles sejam transformados em pontos comerciais. Uma ótima ideia para a Eliana, que mora em São José há um ano e sempre visita o local para admirar a vista. Assim, coisas que irão somar para a gente vir apreciar melhor aqui a vista. Ter uma outra coisa para fazer, né? Que às vezes à tarde a gente passa por aqui, tá tudo fechado, não tem assim um quiosque para sentar, para lanchar, para conversar, né? Uma água de coco quando tiver mais quentinho também, né? Por enquanto, os 4 quiosques do Banhado são utilizados pelo Contur, o Conselho Municipal de Turismo. A mudança para pontos comerciais faz parte do projeto de revitalização da região e tenta dar mais vida para o centro da cidade. Um passo positivo, segundo esse comerciante. Ele é proprietário de um restaurante que funciona na rua de frente aos quiosques há 40 anos. Por conhecer bem o comércio local, ele acredita no potencial do projeto. Precisa ter um chamarisco melhor, passar por uma reforma, mas principalmente melhorar o número de vagas do estacionamento, né, dos quiosques, e aqui pra gente também, e sanitários, né, porque a pessoa tá ali, quer usar um banheiro, não tem, né, então a criatividade foi boa. Atualmente, a Prefeitura avalia as sugestões recebidas em julho, durante a apresentação do projeto a possíveis interessados. O edital deve ser publicado ainda este mês. A previsão é que os quiosques fiquem sob responsabilidade da iniciativa privada por um período de 10 anos. Além da Orla do Banhado, outros 2 pontos fazem parte desse projeto de concessão. São os quiosques dos parques Alberto Simões e Ribeirão Vermelho. Ao todo, são 6 quiosques. E pelo modelo adotado pelo Executivo, a empresa vencedora será responsável por todos eles. A outorga fixa, ou seja, o valor a ser pago pela concessionária, é de R$ 6.000 por mês. Entre as exigências do edital estão reformas para adequação do espaço, AVCB, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, segurança 24 horas e funcionamento mínimo de 3 vezes por semana. O assessor de projetos especiais da Prefeitura afirma que uma nova utilidade para esses espaços vai dar mais opções de lazer para a população. Os quiosques do centro são diferentes dos parques, né? Os parques, a gente sabe que as pessoas frequentam os parques, Ribeirão Vermelho, lá na Urbanova, e aqui o Alberto Simões, na Zona Norte, já existe muita gente frequentando. Então já existe uma realidade que pessoas frequentam e não tem onde comprar água, refrigerante, onde não tem onde comprar alimentação. Então a gente já sabe que ali tem uma utilidade pública que as pessoas inclusive demandam para a Prefeitura que a gente faça logo isso, porque as pessoas querem utilizar mais. Nos quiosques da Orla, os quiosques foram construídos pela Prefeitura 4, 5 anos atrás, num projeto da gestão anterior, e a gente precisa ter utilidade para aqueles quiosques. Ali, na verdade, existe só a construção e a gente precisa fazer com que a população ocupe e utilize aquilo ali. Ainda de acordo com o assessor, depois de 30 dias da publicação do edital, será marcada a data para a abertura das propostas. A gente acredita que os quiosques ocupados, bem ocupados por uma empresa do setor de alimentação estruturada, que possa ali explorar com cadeiras, mesas, a gente possibilita ali que o concessionário coloque até 50 mesas naqueles quiosques e faça ombrelones, coberturas, enfim, que realmente use aqueles quiosques e a população possa ter ali também uma possibilidade de alimentação e usar o pôr do sol. Ainda no tema da cidade, já começaram as audiências para a LOA, a Lei Orçamentária Anual, e o primeiro encontro foi aqui na Câmara. Oportunidade da população apresentar à equipe econômica do município propostas e sugestões que poderão compor o projeto final da LOA, que nada mais é do que o orçamento da cidade para o ano que vem.
Entre os pedidos apresentados durante a audiência da Câmara estavam propostas de investimentos para diversas áreas e melhorias para a nossa cidade. Lembrando que ao todo serão 7 audiências, todas no mesmo horário, entre 6 da tarde e 7h30 da noite e em cada região da cidade. Hoje a audiência é para a região sul e, como você acompanha comigo na tela, vai ser no auditório da Casa do Idoso, no Bosque dos Eucaliptos, e amanhã em São Francisco Xavier, na Escola Mercedes Rachid Edwards. Para fechar a semana na quinta, a audiência da LOA vai ser na região leste, lá na Casa do Idoso da Vista Verde. Já na semana que vem, na segunda-feira, dia 14, o encontro vai ser na Casa do Idoso do bairro Santana, na região norte. Na terça, dia 15, no distrito de Eugênio de Melo, na Escola Posidônio José de Freitas. E a última na quarta-feira da próxima semana, que vai ser na Escola Lúcia Pereira Rodrigues, para atender a região sudeste. Todos os endereços a gente colocou aí na tela também. Lembrando que quem não puder comparecer presencialmente pode registrar as contribuições de forma online pelo site da Prefeitura. Basta acessar a página dedicada à LOA, preencher os dados e enviar. A participação de todos é muito importante. Bom, agora a gente dá uma pausa para falar sobre mercado de trabalho. Está em busca de emprego aqui em São José? Se sim, nós separamos na agenda de serviços as oportunidades oferecidas pelo PAT. Uma boa sorte a todos. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de confeitaria, ajudante mecânico de refrigeração, analista contábil e fiscal, arte finalista, assistente administrativo, assistente de vendas, atendente, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção, auxiliar de padeiro, auxiliar técnico, balconista, confeiteiro, consultor de vendas, corretor de imóveis, cozinheiro, eletricista, empregada doméstica, executivo de vendas, faturista, fiscal de piso, garçom, injetador, inspetor de segurança veicular, mecânico, mecânico de manutenção de bombas, mecânico de refrigeração, monitor de acampamento, montador de estruturas metálicas, montador de móveis, motoboy, oficial de manutenção predial 2, operador de câmaras frias, operador de perfuratriz, operador de telemarketing, pizzaiolo, porteiro, projetista de imóveis, promotor de vendas, recepcionista, serralheiro, servente de obras, técnico em segurança do trabalho, terapeuta ocupacional, vendedor, vendedor interno e vendedora interna. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de SMS, operador de loja, operador de telemarketing e repositor. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E São José dos Campos ganhou uma nova ferramenta no trabalho de acolhimento e assistência a dependentes químicos, o Espaço Prevenir. O local é fruto de uma parceria entre o município e o governo do estado e, além do apoio aos usuários de drogas, vai oferecer também atendimento psicoemocional às famílias. Para a Câmara de São José, é preciso que o poder público coloque em prática políticas públicas e campanhas educativas para prevenir e tratar a dependência química. Foi aos 15 anos de idade que Valdir teve o primeiro contato com drogas. Aos poucos, o que era curiosidade se transformou em dependência química. Perdi muita coisa, né? Eu perdi a minha liberdade, principalmente, né? Que aonde que eu ia, as pessoas discriminava, tinham preconceito, né? Então isso me atrapalhou bastante, roubou bastante sobre isso aí também, o convívio com a minha família, tudo. Uma história que há 5 meses ele decidiu deixar no passado. A nova fase veio acompanhada de vontade de mudar e de ajuda profissional. Acreditava que eu poderia parar com a minha força mesmo, mas conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que não era bem assim, que eu realmente precisava de ajuda. Então eu consegui alcançar esses objetivos e encontrei as pessoas certas para poder me ajudar aí no que eu estava buscando. O jovem, que já recebeu tratamento em uma comunidade terapêutica de São José dos Campos, agora pode contar com mais um suporte.
é o Espaço Prevenir, localizado na região central da cidade. A casa foi pensada para acompanhar quem passou pelo tratamento e auxiliar as famílias. O Espaço Prevenir, ele vem exatamente para não deixar ou evitar de que famílias que têm aí dentro das suas casas usuários de droga venham fazer esse rompimento de vínculo e acabem depois indo para ficar numa situação de rua. Aqui, uma equipe multidisciplinar oferece apoio psicológico e social, uma maneira de fortalecer os vínculos rompidos pelo vício e prevenir as recaídas. Para a gente é fundamental, né, que ele tenha, repito, assistente social, psicólogo, sentando com ele e ele falando, olha, eu estou quase desistindo, olha, eu passei por uma situação e estou precisando muito usar droga, o que eu faço? Esses profissionais vão ajudar para que ele não recaia. As ações da política estadual sobre drogas acontecem em 4 etapas e duram de 6 a 9 meses. O Espaço Prevenir é considerado a porta de saída nesse processo. Essa casa serve como essa porta de saída que não tem tempo determinado para acabar. Então, é uma casa que ele vai poder contar com a gente, ele e o familiar, de apoio para sempre. O enfrentamento ao uso abusivo de entorpecentes também é pauta na Câmara Municipal. Em março desse ano, os vereadores aprovaram uma lei que autoriza o Poder Executivo a contratar serviço especializado para o tratamento da dependência química. Ainda segundo os vereadores, o programa Prevenir será mais uma ferramenta para auxiliar as políticas públicas de prevenção às drogas. Uma casa de acolhida que dá suporte para essas pessoas, dá suporte para as suas famílias, que possa continuar esse tratamento, que é um tratamento que ele tem que se perpetuar, né? É um trabalho do dia a dia com a pessoa. São José fica muito bem beneficiada quando o Estado tem um olhar para isso e a gente possa acolher aqueles que mais necessitam. Esse equipamento vai ter esse foco de ajuda para os antigos usuários, mas principalmente para trazer elementos de como a família trabalhar com essas pessoas. Então eu creio que nós teremos aí um êxito com esse projeto, porque o número de pessoas que são tratadas e muitas vezes voltam para a dependência, para usar drogas, enfim, é muito grande. Então com essas casas a tendência é a gente baixar esses números. Valdir está na reta final do tratamento e sente mais segurança ao saber que ele e a família agora têm mais um apoio para recomeçar. O Valdir de hoje se orgulha daquele que, mesmo em meio às dificuldades, escolheu um novo caminho. Bom, eu poderia dizer para ele que ele foi um rapaz muito esforçado e acreditou nele. E por isso que hoje, o Valdir de hoje, foi tudo por causa dele, né? Que ele não desanimou, não abaixou a cabeça, persistiu e chegou aqui na onde que ele está. Bom, e o Espaço Prevenir é uma das ferramentas aqui da nossa cidade para tentar alterar a realidade da dependência química, que é muito grave, né? E quando se fala no vício das drogas, todo o conhecimento e informação são importantes, por isso a Francine Padilha, no nosso quadro Boletim Entrevista, conversou com um especialista que vai nos orientar em como lidar com essa situação e de que maneira o poder público precisa atuar para coibir o vício e o contato precoce com as drogas. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora mais um Boletim Entrevista. E hoje o nosso assunto é dependência química e quais são os equipamentos que existem hoje aqui em São José dos Campos para o enfrentamento desse problema. Para isso a gente recebe a Ângela Fontoura, que é coordenadora do Programa de Saúde Mental aqui do município. Ângela, muito obrigada pela presença. Obrigada por estar aqui hoje com vocês, falando um pouquinho sobre os programas de saúde mental que são feitos no município de São José para o enfrentamento da dependência química. Pois é um problema sério e um problema que necessita de muitos equipamentos para que as pessoas, tanto dependentes como familiares, possam enfrentá-lo, né? Esse problema que é tão grave. E quais são hoje os equipamentos? A porta de entrada, digamos assim, para esse enfrentamento? A porta de entrada hoje para o atendimento da dependência química para maior de 18 anos é o CAPS AD3. Né? É uma unidade de atendimento
com a equipe multidisciplinar, que fica situado na Rua Pituba, número 100, no Jardim Satélite. Né? O munícipe ou familiar que esteja com problema da dependência química pode se dirigir até lá, não necessita de encaminhamento. Lá ele vai ter um acolhimento inicial, uma triagem, onde vai ser realizada a proposta de tratamento. Pois aí, como é que funciona esse acolhimento inicial? Os profissionais identificam quais são as necessidades daquele dependente, é isso? E aí encaminham para especialistas, psiquiatras, ou até acolhimento de uma maneira diferente, uma casa terapêutica, por exemplo? É assim que funciona? O atendimento, esse acolhimento é feito por uma equipe multidisciplinar e o tratamento inicia lá mesmo no CAPS-AD, né? Lá a gente conta com uma equipe de psiquiatra, psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiro, equipe de enfermagem, farmacêutico que está ali para acolher esse paciente, né? A partir dessa triagem é realizado um PTS, que a gente chama, que é um programa individual para cada paciente, né? E a partir dessa triagem, para ser identificado qual o uso, como que está esse uso, se a dependência está muito grande, se não está, o acompanhamento de como esse indivíduo ele está no meio social dele, né? E a partir desse PTS é feito o projeto dele do acompanhamento no CAPS-AD, né? Então, ele é inserido em consulta médica, ele é inserido primeiro num grupo que chama Porta de Entrada, que vai fazer com que esse indivíduo ele entenda o problema que ele tem da dependência química e qual é o propósito de tratamento. Perfeito. Muitas vezes, esse dependente, ele não enxerga que existe uma doença de fato. É muito comum, infelizmente, a gente ouvir relatos de pessoas que afirmam a qualquer momento eu posso me livrar da droga sem auxílio, sem ajuda. É comum esse tipo de abordagem? É muito comum, porque para cada um ele acha, existe um limiar diferente, né? Então eu posso, assim, eu posso dizer para você, eu bebo todos os dias, né? 10 latinhas de cerveja por dia, eu não consigo dormir, ou eu não consigo trabalhar sem ter o uso da bebida alcoólica, ou sem ter o uso de outra substância psicoativa, no meu entendimento, eu achar que eu não sou dependente. Perfeito. Então, é o que acontece. O que acontece, né, também com a família, muitas vezes, né? Que acredita que não existe tratamento para a família, que quem precisa do tratamento é, de fato, o dependente. A família, para cada... A família, ela acaba ficando como um codependente desse indivíduo, desse paciente que necessita de tratamento, né? Então, muitas das vezes, na maioria das vezes, ela também está doente. E ela não sabe como ela acompanha, como que ela vai tratar, como que ela acompanha, como que fica o papel dela naquele tratamento. Perfeito. Ângela, só para a gente encerrar aqui a nossa conversa, eu queria que você passasse para a população aqui de São José dos Campos quais são os canais para encontrar auxílio, ajuda e utilizar esses equipamentos. Os canais é ir pessoalmente para os maiores de idade. É o CAPS-AD 3, na Rua Pituba, número 100, Jardim Satélite. É um CAPS portas abertas, é só ir lá e ele já inicia ali na recepção, já começa toda a orientação do tratamento, de como vai proceder a triagem, essa avaliação, como vai ser o desempenho do tratamento dele, né? Se a família também ela pode ir lá em auxílio de ajuda para aqueles, quando ela tem aquele usuário dentro de casa que ele não consegue ir ou que ela não consegue fazer com que ele vá se tratar. Então, ela pode ir lá, ela é recebida e ela também tem esse acolhimento, né? Para os menores de idade, né, para os adolescentes, é o SAMA. É o Serviço Ambulatorial de Adolescente, funciona na Rua Pedro de Toledo. Lá também é um serviço portas abertas para os adolescentes que fazem uso da dependência química. Maravilha. Ângela, muito obrigada pela sua presença, pela participação aqui no Boletim Entrevista. Eu que agradeço, obrigada. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Voltamos ao estúdio.
Muito obrigado, Francine. E amanhã tem novidades aqui na TV Câmara, a estreia de um novo programa, o Por Todos os Cantos. A atração é um convite para todos nós para conhecermos pontos turísticos e curiosidades da cidade que às vezes acabam passando despercebidos. Mas não parou por aí não. No mês que vem também estamos preparando mais estreias e claro que a gente já vai aproveitar para contar um pouquinho do que está por vir. Dá só uma olhada. Tem novidades chegando na programação da TV Câmara. Produções que vão trazer novos olhares sobre a cidade, te mostrar curiosidades e pontos turísticos de São José e também comentar sobre política de uma forma simples, mas com muita informação. Então vamos ver o que vem por aí. Se você é apaixonado por natureza, atividades físicas e roteiros diferenciados, ou por Todos os Cantos é o seu programa. A atração comandada pela jornalista Dani Rivas vai te apresentar de um jeito diferente e inusitado os mais lindos cenários de São José dos Campos e opções para vivenciar a nossa cidade sob um novo olhar. O programa é semanal, mas com estreias a cada 15 dias. Então anota aí o horário. Você acompanha Por Todos os Cantos às quartas-feiras, sempre às 4 da tarde. E a ideia do programa, como o próprio nome diz, é a gente ir por vários cantos, cada pedacinho aqui da cidade de São José dos Campos, mostrar alguns pontos desconhecidos, outros que já são conhecidos, mas a gente quer mostrar uma peculiaridade, alguma coisa que a população ainda não sabe, como por exemplo o Parque da Cidade, fazer uma trilha pelo parque, andar de bike em São José dos Campos, né, numa paisagem São José de Uina, São José Noturna, trilha em São Francisco Xavier. Então tá um programa bem diversificado, o pessoal vai gostar. E essa não é a única novidade. Em setembro tem outras 2 estreias. Ação Parlamentar e Sobre Política são os novos programas que vão trazer muita informação e estimular a cidadania. O Sobre Política vai discutir com especialistas temas de interesse público, abordando questões sociais, leis municipais e a função dos órgãos públicos. A ideia é mostrar como a política faz parte do nosso dia a dia e qual é o nosso papel nesse processo. O Sobre Política, a proposta dele é trazer assuntos do dia a dia, assuntos que fazem parte do cenário político para a nossa discussão aqui da TV Câmara. Explicar o que é uma lei orgânica, o que são os 3 poderes e também trazer o debate, munir as pessoas de informação para que elas possam justamente ter repertório para uma discussão política, entender o processo político. Esse vai ser um programa que vai quebrar tabus. É um programa que vai mostrar o quanto que a política ela está próxima das pessoas, mais do que se pensa. Quase tudo no nosso dia a dia envolve política, quase tudo é política. Por isso que é tão importante, a gente vai observar isso ao longo dos programas, o quanto que é importante debater, aprender a debater sobre as mais diversas questões, ideias. E para dar sequência ao tema da política e cidadania, o Ação Parlamentar é o programa que vai te trazer para mais perto do trabalho dos vereadores. Você é o nosso convidado para acompanhar detalhes de projetos de lei em tramitação e da atuação das comissões e frentes parlamentares. O programa também revela um pouco do nosso passado que está eternizado nos nomes das ruas e prédios públicos. Todas as nossas produções têm o objetivo de trazer informação e discutir temas de interesse público. E você pode acompanhar todas as novidades pelo canal 12.3 na TV aberta ou ainda pelo nosso canal do YouTube. Assista e compartilhe. É a TV Câmara de São José mantendo o compromisso de te informar com transparência e cidadania. E agora a gente vê como fica o tempo na tarde de hoje, também amanhã. Sol com muitas nuvens nesta terça-feira. A possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento. A máxima é de 26 graus e a mínima de 17. Amanhã, quarta-feira, o dia amanhece sob neblina e o sol aparece entre nuvens, podendo chover a qualquer momento. A máxima é de 27 graus e a mínima de 15. Bom, pessoal, é isso. O nosso jornal fica por aqui, mas eu agradeço pela companhia e já convido você para conhecer também as nossas redes sociais, nos endereços que estão aparecendo aqui na tela. Um grande abraço. A seguir tem o Estação Mercado e logo depois o programa de Bem com Você. Então, não sai daí. Até mais.